revista Veja teve acesso a um documento que é resultado de uma parte da perícia da Polícia Federal no celular de Mauro Cid. Mauro Cid era ajudante do ex-presidente da República. O jornal O Globo também repercute essa matéria que foi trazida ontem, quinta-feira, pela revista Veja. E há um trecho impressionante. Eu vou recortar aqui alguns pontos para a gente ter uma ideia desse quebra-cabeça da tentativa de golpe. Nos parece que havia várias direções, mas com o mesmo objetivo. Ou melhor, havia vários caminhos, mas um mesmo objetivo, e o objetivo era um golpe de Estado. Não deveria nos causar tanta surpresa. Primeiro, porque o ex-presidente da República falou antes e durante a presidência da República em um golpe de Estado. Parte dos seus apoiadores protestavam na rua com uma frase, às vezes um cartaz, mas que era um slogan presente. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Nos parece um tanto absurdo o quadro inteiro, mas de tão absurdo que ele nos apresenta que só pode ser real. E é real porque agora nós temos o ajuntamento das provas materiais. Então veja, há vários diálogos do Mauro Cid com várias personalidades da República e militares. E aqui há um destaque, abre aspas. Sidão, pelo amor de Deus, cara, ele dê a ordem que o povo está com ele. Fecha aspas. Esta fala é do coronel Jean Júnior, subchefe do Estado-Maior do Exército. Realizada, veja você, no dia 1º de dezembro de 2012. Quer dizer, às vésperas da diplomação do presidente Lula, mas claro, depois do resultado do pleito eleitoral. O resultado final, claro. Veja, interessante é que as conversas entre eles se mantiveram. Então, havia uma cobrança por um golpe. Claro, esse golpe já havia sido anunciado. Inclusive, nós já tínhamos elementos públicos de que havia ali uma tentativa de golpe sendo tramada. Agora, veja, uma resposta do Cid, em determinado momento, foi que o presidente da República, o ex-presidente no caso, o presidente à época, não confiava no alto comando do Exército. Eu achei isso interessante. Por quê? Porque, de fato, é muita ingenuidade achar que o Exército daria um golpe para manter o ex-presidente da República no poder. Isso é de uma ingenuidade gritante. Talvez, e aqui falo eu, não a matéria, talvez o alto comando do Exército não confiasse inteiramente no ex-presidente da República. Por quê? Porque o ex-presidente da República tem ligações muito suspeitas, dentro do Rio de Janeiro especialmente, mas não apenas lá. Mas essas ligações são muito suspeitas e ainda não foram devidamente investigadas. Então, olhe só, o ex-presidente não confiava de todo no alto comando do Exército. Eu também acho que o alto comando não confiava no todo no ex-presidente. Tanto é que não embarcou nessa aventura golpista. Mas veja o que continuou no diálogo. Né? Se o Exército receber a ordem, cumpre. Né? Isso já garantiu o coronel Jean Júnior após ouvir o subcomandante das operações terrestres. Não, se o Exército entrar e tiver a ordem, a gente entra. 9 dias depois destas conversas, já volta com a questão, né? A cúpula não está. Então a cúpula do Exército resolveu não embarcar no golpe. É preciso lembrar que os Estados Unidos, e é preciso mencionar os Estados Unidos porque nenhum golpe na América Latina ocorreu historicamente sem o apoio dos Estados Unidos. Muito ao contrário, todos os golpes na América Latina aconteceram com o apoio direto e indireto dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos já tinham dito
claramente que não iam admitir que o resultado eleitoral não fosse respeitado no Brasil. Então, a cúpula do Exército não está com ele. Mas a divisão, abaixo da divisão está. É claro que há, de fato, isso falo eu novamente, uma interpretação, uma certa ruptura, entre aspas, entre a base das forças de segurança e o topo da pirâmide, por assim dizer. Nos parece que existe realmente um aprofundamento do bolsonarismo, uma radicalização ideológica do bolsonarismo na base das forças de segurança. Essa radicalização nos parece muito maior na base do que no topo, no alto comando, nos comandantes. Eu diria talvez ali dos oficiais acima, mas isso daqui a gente teria que examinar. Não significa que não haja, veja só, não significa que não haja pessoas da base que não sejam de outra perspectiva mais progressista, democrática, e nem pessoas do topo que não tenham uma perspectiva mais autoritária. Até porque nada disso é homogêneo, tá? Existem diferenças ali dentro também, existem tensões ali dentro também, como é próprio de cada segmento da sociedade brasileira. Então veja, tudo isso estava respaldado, entre aspas, na ideia de que o Exército é o poder moderador segundo a Constituição Federal de 88. Essa tese, ela vem circulando amplamente já há muitos anos no Brasil. O Exército como poder moderador. Bem, isso daqui é uma fabricação de uma leitura muito particular da Constituição. Por quê? Desde que se estabelece o Estado moderno, não há em nenhuma Constituição que tenhamos conhecimento, sobretudo, mesmo as constituições do capitalismo desenvolvido, que tenha qualquer ideia de exército como poder moderador. E aqui não seria diferente, até porque as nossas bases constitucionalistas são as mesmas. Então, isso não existe. Mas esse artigo, ele tem sido recorrentemente utilizado para justificar, veja você que absurdo, constitucionalmente, um golpe militar. Quer dizer, uma ação inconstitucional. E nisso nós devemos pegar o gancho aqui em outra coisa. Até quando duraria essa intervenção? Até que se restabelecesse a ordem constitucional. Então, a gente rasga a Constituição, aplica-se um golpe em nome de salvaguardar a própria Constituição. Eu estou rasgando-a para protegê-la. Quer dizer, é um absurdo. Mas eu disse e repito, esse quadro todo ele é tão absurdo que ele só pode ser real. E ele é real porque ele encontra coerência na própria realidade, na materialidade. Ele está aí, porque houve efetivamente uma tentativa de golpe. Aquilo que ocorreu em 8 de janeiro, ele foi desenhado anteriormente. Ele veio numa escalada, numa crescente. É claro que ali, como a gente sabe, isso já é um fato também, o grosso das Forças Armadas e das Forças de Segurança, aqui eu já me refiro às polícias militares estaduais, não embarcaram em um golpe de Estado. Mas isso não significa que não devamos investigar e devidamente punir nos rigores e nos limites da lei, ou seja, respeitando o direito de defesa, o amplo direito de defesa e etc. Mas devemos sim estar atentos a isso daí, porque nós estamos observando uma completa sedição, uma arquitetura do golpe, que não é porque não foi bem sucedida que não deva ser investigada. Ao contrário, nós precisamos analisar bem os fatos, analisar bem. Por fim, seria ingenuidade nossa, a ingenuidade número 2, tá? Porque a 1 é de que o Exército confiaria no ex-presidente, o ex-presidente confiaria no Exército. A ingenuidade número 2 seria achar que um golpe tramado por ajudantes de ordem seria apenas um golpe tramado entre ajudantes de ordem. Isso seria uma ingenuidade muito grande. É melhor pensar em cada ajudante de ordem como um porta-voz do seu chefe. Tanto é que vai e volta, né? Ele não confia no alto comando. Mas, se o exército entrar, a gente entra, porque tem que obedecer.
Então, quer dizer, nos parece que havia aí, sim, uma questão melhor de porta-voz, de intermediário, tá? Como aquele telefone sem fio, não há que um pombo correio, há uma pessoa que dá o recado. Olha, está por aqui, fulano disse isso e o caminho deve ser esse aqui. Agora veja, como eu disse, parece haver várias direções para o mesmo objetivo, um intento golpista. Porque isso que é encontrado no celular de Cid é um tanto diferente daquilo que estava na casa do Anderson Torres. E que, possivelmente, não sei a essa altura se ainda apareceria alguma coisa nova, mas não me surpreenderia se aparecesse um documento novo que vinculasse ou não essas coisas, tá? E aqui nós precisamos saber. Um é o plano A, o outro é o plano B, ou é A mais B, né? Os dois compõem um todo, ou os dois caminham em separado, mas para o mesmo objetivo, isso também a gente precisa saber. Mas isso nós saberemos à medida que os fatos forem aparecendo e que o quebra-cabeça for montado, tá bom? Mas é bom a gente pensar nisso e estar atento a isso, para que 1964 não se repita jamais, tá bom? Nós devemos discutir agora a qualidade e a profundidade da nossa democracia e não um retrocesso total para uma ditadura, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, curta-o se for assim do seu interesse, compartilhe-o também, mas isso ajuda demais no engajamento do canal. Se possível, faça parte do clube de membros, mas escreva aí no bate-papo quais são as suas impressões sobre isso.